Olá, pessoal. Sou Bernardo Lins e o assunto dessa semana do podcast está super interessante. Olha só, olha que assunto. A dimensão valorativa do maquiador profissional. Uau! Que assunto é esse? O que é, né, essa questão? E aí, nada mais, nada menos que convidar uma pessoa especialista nisso, a coach e terapeuta holística, novamente aqui no meu canal, né, novamente aqui no meu podcast. Quando a gente gosta da pessoa, a gente vai convidar ela várias vezes, espero que ela venha em muitos outros podcasts também. Então, hoje está aqui comigo, conversando, batendo um papo gostoso, Patrícia Freitas. Olá, Bernardo, olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigada, eu que me sinto honrada de estar aqui. Virei quantas vezes for convidada. Vou alugar. É uma alegria estar aqui. E aí, para conversar sobre esse assunto que está relacionado ao processo de formação dos maquiadores, né, profissionais. A gente está conversando diretamente com este público quando a gente aborda esse assunto, mas quem não for maquiador profissional ou quem não for maquiador também vai se beneficiar, porque serve para todo mundo. Ô, Paty, deixa eu te contar, te falar uma coisa. Recentemente eu recebi de uma ouvinte, uma seguidora, ela falou assim: Bernardo, eu fico aqui esperando, parece capítulo de novela, esperando qual vai ser o próximo podcast, porque tá tão legal, tá tão bacana, e eu fico muito feliz disso, né, aproveitando agora este momento, de falar isso, porque a minha proposta de trazer esse podcast é trazer, assim, muitos assuntos que eu consigo fazer o link com o mundo da maquiagem, o mundo da beleza, né? Então, essa construção, particularmente do meu conhecimento, né, do meu repertório e tal, eu tô conseguindo trazer para o meu público, para o maquiador, ou não, como você acabou de falar, sabe, Patrícia? Então, eu gostei muito desse feedback, né? Então, as pessoas tanto podem ver, como a gente está gravando o vídeo aqui, ou também podem ouvir. E aí, uma outra pessoa fala assim: nossa, é fato, eu já pego, já baixo o podcast, e aí quando eu vou arrumar a casa, quando eu vou lavar a louça, eu fico te ouvindo. Às vezes eu escuto 2, 3 vezes. Olha que bacana, Patrícia. Então, agradeço a você, agradeço todos os meus convidados, tá? Aproveitando, pra gente, né, seguir aí com esses assuntos, tá bom? Que gostoso, muito bom isso que você traz, assim, que na verdade, primeiro, né, parabéns aí por esse feedback. Conhecendo você como eu conheço, eu tenho certeza que realmente está fazendo muito sucesso, que as pessoas estão gostando muito e, sobretudo, está fazendo sentido para elas, né? Exatamente, tem que fazer sentido, né? Exatamente. Então, isso que você traz, de que você consegue articular vários assuntos à maquiagem, é da natureza da interdisciplinaridade, né? Então, os assuntos estão mesmo todos conectados. A gente consegue construir pontes entre diversos assuntos e trazer o melhor, né, aquilo que mais fizer sentido para um assunto, né, para o tema aqui especificamente, mas fazendo essa ponte, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Isso é ótimo. Sim, bacana. Bom, Paty, vamos lá ao nosso assunto, né? A dimensão valorativa do maquiador profissional. Muito bem, aí eu começo com uma pergunta, tá? Na verdade, é algo que você colocou lá na nossa chamada, e eu acho que muita gente ficou pensando. Você é um maquiador competente? Né? Boa pergunta, né? Vamos lá, a gente vai te ajudar a responder essa pergunta, tá? Bom, quando a gente fala em dimensão valorativa do maquiador, essa questão está ligada ao conceito de competência. Então, por isso, em seguida, vem a pergunta, né? Você se considera um maquiador competente ou um profissional competente, né? Aí para fora do mundo da maquiagem, enfim. E esse conceito da competência, ele é sustentado pelos 4 pilares da educação. Então, a gente realmente está falando sobre o processo de formação do maquiador, né, do maquiador profissional. Esses 4 pilares da educação, eles estão num relatório desenvolvido por um professor francês, político e econômico, chamado Jacques Delors. Foi desenvolvido em 1999, a pedido da ONU, a pedido da Unesco. Foi elaborado esse relatório chamado Educação, um Tesouro a Descobrir,
Isso, educação, um tesouro a descobrir. E lá, o Jacques Delors coloca esses 4 pilares, né, da educação, que seriam 4 pilares de sustentação da formação, para a formação dentro da educação, para a formação profissional, inclusive, né? E aí, para que um profissional se considere competente, né, segundo essa definição, segundo esse relatório, segundo esses 4 pilares da educação que a Unesco adotou, né, e que consta nos documentos ligados à educação. Então, para que o profissional seja considerado competente, ele precisa atender a esses 4 pilares. Tá? E aí, antes de continuar, eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer que você me apresentou como coach, terapeuta holística, é isso mesmo, né? Eu trabalho com processo energético, né? Sou coach psicodramatista, mas muitas pessoas estão me conhecendo assim, né, hoje, mas eu tenho aí uma trajetória na educação que me dá a sustentação para falar isso que eu estou falando aqui, né? Então, eu tenho uma vivência de mais de 30 anos na educação, que foi como a gente se conheceu, né, Bernardo? Sim. E por isso eu lembro que em algum momento aí, né, quando a gente estava trabalhando, a gente começou a falar sobre Piaget, sobre, né, todo esse pessoal aí, né? Bom, enfim, vamos voltar. Ô, Paty, você vai falar... Tá bom, só para esclarecer um pouquinho mais aqui, eu sei quais são os pilares, né? Mas você vai falar sobre quais são esses pilares? Ah, tá bom, bacana. Isso, só queria abrir esses parênteses só para as pessoas saberem, né? Nossa, assim, né? Ela é coach, é terapeuta, tá aí falando de educação, né? Não, eu acho legal, eu acho bacana. É bacana você trazer esse assunto dos 4 pilares, porque, nossa, tem tudo a ver com o maquiador. Tudo a ver. Exatamente. Né? Tá bom, te cortei, desculpa, continua. Então, o primeiro pilar é o saber, né, que está ligado ao conhecimento, está ligado à informação. Então, é o estudar mesmo, né? Ou seja, o maquiador profissional, qualquer outro profissional, a gente está trazendo aqui para o universo do maquiador porque é o nosso tema, né? A nossa temática, o nosso ambiente. Isso, exatamente. Mas, então, o maquiador precisa estudar. É fundamental se debruçar sobre os estudos, fazendo um curso formal de preferência, né? O que não exclui o estudo autônomo, né? Uhum. Quanto mais a pessoa se debruçar sobre os livros, pesquisas, é fundamental, porque esse saber é o que vai dar credibilidade para o maquiador, né? É o que dá poder. O conhecimento nos dá poder. Não o poder de ser melhor do que o outro, enfim, não é nada disso, mas o poder de decisão, né? Então, quando eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo substituir alguma coisa, eu consigo utilizar de forma criativa, né, um determinado produto sem que isso signifique algum prejuízo, sem danificar a pele da cliente, por exemplo, enfim. Uhum. Então eu consigo consigo ser muito mais criativo, eu consigo ser muito mais produtivo quando eu sei o que eu estou fazendo. Isso, saber o que está fazendo, confere uma autoridade para o profissional. É a construção do conhecimento, né, Paty? Exatamente. A construção do conhecimento em bases confiáveis, né? Uhum. Por isso é importante por isso os professores são referências, né? Por isso a pesquisa. Né? Então, esse é o primeiro pilar aí desses 4 do Jacques Delors. O segundo pilar é o saber fazer, né? Está ligado à dimensão da habilidade. Né? Então, é o saber fazer. Então, é o fato de eu saber, de eu ter conhecimento, de saber tudo sobre pele, como funciona, como as cores se combinam com as peles, né? Os traços, enfim, as questões de segurança. Então, o fato de eu saber tudo isso não garante que eu saiba fazer. É, né? Verdade. Então, eu preciso saber, né? Preciso ir lá desenvolver o conhecimento, né? Mas também preciso desenvolver a minha habilidade. Né? Segurar no pincel de forma correta, o toque, né? Existe uma proximidade com os clientes, né? A postura, então, o toque, né? Que está atendendo, né? Exatamente, né? A intensidade, o peso da mão, né? E não só isso, mas o saber fazer mesmo, né? Quer dizer, saber as técnicas, né? Saber fazer as técnicas. Uma coisa é eu saber a técnica, né?
se faz assim. Então, como é que eu faço um olho preto? Eu sempre dou esse exemplo porque eu adoro olho preto. Então, como é que eu faço um olho preto, né? Como é que eu faço um delineador gatinho? Então, existe uma técnica para isso. Só que eu preciso treinar, eu preciso desenvolver a minha habilidade para poder fazer cada vez melhor, né? Então, é o conhecimento, é a teoria, né? Mas também é a prática também. Então, para quem está estudando, né? Para quem é recém-formado, precisa praticar. Então, chama a família, maqueia todo mundo, chama os colegas, enfim, pratique, porque é essa prática que vai te ajudar a experimentar, né, as técnicas e se aperfeiçoar cada vez mais. Você sabe que eu tenho trazido... Assim, não, ótimo. Eu tenho trazido assim, muitas possibilidades para os alunos ou as pessoas com quem eu compartilho o conhecimento, né? Os alunos falam assim, professor, você vai ensinar alguma coisa? Não, eu vou compartilhar os meus conhecimentos, né? Você vai acionar a sua peneira agora para ver se cabe para você ou não. E aí eu trago as possibilidades. Eu não tenho quem treinar. Ok, faça em você mesmo. Você está treinando. Vai ser a mesma coisa? Não. Mas é um treino. Faça croquis, né? Faça croquis. Faça os croquis. Isso ajuda muito a trabalhar não só a parte motora, como também a parte da criatividade. Exatamente. Eu me lembro, né, na época da educação, quer dizer, acabei de sair, na verdade, né? Teve um ano que eu saí desse universo, mas a gente sai do universo da educação, mas o universo da educação não sai de nós. Não sai da né? gente, Na verdade, tudo que eu vivi na educação estava só me preparando para o que eu estou fazendo hoje. Então, sou muito grata, né? A tudo. Mas é isso mesmo. Eu me lembro de falar também isso, né, para os alunos, sobre a importância de praticar, né? Quer dizer, é isso que vai me ajudar a desenvolver a habilidade. Depois de um tempão praticando, você faz com mais facilidade, e isso também ajuda na credibilidade, porque as pessoas percebem que você faz aquilo com facilidade, que é tranquilo para você, que é orgânico para você. Mas isso não é do dia para a noite, isso não é milagre, né? Isso não é treino. Isso é dedicação, né? Bom, então a gente já falou do saber. Quando eu falo do saber, que está ligado ao conhecimento, à parte teórica, né? Eu estou falando da dimensão cognitiva mesmo, né? De aprender, né? Do conhecimento, da informação. Quando eu falo do saber fazer, eu me refiro à dimensão motora, né? É a dimensão, no caso do maquiador, algumas profissões, quando você fala em dimensão motora, não é tão claro porque não existe um movimento físico, né? Mas no caso do maquiador tem, né? Tem todo um manuseio, né? Tem uma manipulação ali dos materiais e tudo mais. Então, precisa, né, do desenvolvimento dessa dimensão motora. O terceiro pilar, o terceiro e o quarto são os meus pilares favoritos. Eu sempre falava, né? Um dos meus olhos. Porque se alguém acha que saber e saber fazer é desafiador, não viu nada ainda. Vamos lá para o saber ser. Saber ser é o quarto pilar aí que traz o Jacques Delors, e que junto com... Desculpa, o saber ser é o terceiro, né? Que junto com o quarto pilar, que é o saber conviver, né? Então, o saber ser, que é o terceiro, e o saber conviver, que é o quarto pilar, então esses dois juntos formam a dimensão valorativa, né? Que completa aí a definição do que é ser competente. Então, para que um maquiador seja considerado competente, de acordo com os quatro pilares da educação, né, que sustenta a formação profissional, inclusive, então, para o maquiador ser considerado competente, ele precisa saber fazer, precisa saber ser e saber conviver. Então, eu estou falando aqui da dimensão valorativa. E aí, vamos aprofundar um pouquinho, né, o que a gente quer dizer com saber ser, né? A gente está falando de que tipo de maquiador você quer ser, né? Você quer ser aquela pessoa... Que valor você vai agregar para o seu profissional, né? Porque um maquiador, um profissional que conhece as técnicas, vai lá e sabe fazer, não é suficiente no mundo hoje, porque isso tem muito.
É Tem verdade. muita gente, muita técnica, que sabe fazer com uma perfeição incrível, aliás. Agora, o grande desafio do profissional, né, da maquiagem, principalmente um profissional que lida com pessoas e que, portanto, está sujeito aí às emoções dessas pessoas e às suas próprias emoções, precisa se atentar para essa questão do valor que ele vai imprimir no trabalho dele, né? Então, eu vou ser um tipo de maquiador que vai diferenciar as pessoas. Como é que eu lido com a diferença? Como é que eu lido com a diversidade? Eu vou escolher os meus clientes, né? Então, eu não vou maquiar mulheres negras, eu não vou maquiar mulheres maduras, de pele madura, eu não vou maquiar homossexuais, porque eu tenho os meus valores, né? Então, você pode ter valores, né? Mas é uma reflexão importante para fazer. sim. Porque nós estamos inseridos no mundo contemporâneo, do jeito que ele é. Né? Nunca se falou tanto em diversidade, em se valorizar como nós somos. Né? E isso é uma via de mão dupla, quer dizer, eu me valorizo como eu sou, né? E você também. Enfim, é uma via de mão dupla. Você então, sabe, isso que você está falando tem muito a ver comigo, como maquiador agora, tá? Vou falar um pouco de mim. Dos projetos, assim, que aparecem para mim, e tem dois, assim, que, né, apareceu, faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu ajudo bastante. Não financeiramente, mas ajudo com a minha arte, com a minha instrução, minha construção do meu conhecimento, né? Que é o projeto Divas, né? Que são mulheres oncológicas, e também a Casa Florescer de mulheres trans, né? E eu lembro que quando o Florescer apareceu, para mim, assim, chegou para mim, e eu compartilhei com outras pessoas, eu digo pessoas que foram alunas e tal, algumas pessoas falaram, não, mas eu não vou maquiar eles. Quer dizer, elas, né? Não vou maquiar. Não, mulheres oncológicas não, elas estão doentes e tal. Então, este olhar... Aí o que acontece? Eu continuei ainda com esses projetos, né? Alguns valores eu tinha... me esbarrei com alguns valores meus, que eu fui quebrando esse paradigma. E, Paty, hoje, esses projetos me fez, depois de 5 anos, me fez e me faz uma pessoa muito melhor. Um profissional, assim, que está lá na frente, entendeu? Então, é claro que, assim, né, muitas pessoas me procuram, projetos e tal, eu preciso dar uma peneirada para saber aonde quem são, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, também as pessoas querem, assim, se aproveitar, né, do profissional e tal. Mas essas questões que você está falando agora, né, de ter a leitura para o próximo com as pessoas, isso independente se seja mulheres trans, ou seja, oncológicas, ou seja, de vulnerabilidade social, ou sejam alunas, ou sejam noivas, enfim, isso é muito legal. Por quê? Porque vê o mundo de uma outra forma. E eu falo o mundo no geral e o mundo da maquiagem no geral também, né? Exatamente, Bernardo. É muito relacionado a isso que você está trazendo, né? Porque é o valor que você agrega ao seu exercício profissional. Porque, de novo, maquiadores que conhecem a técnica e sabem fazer, né, que estão aí nos 2 primeiros pilares, tem muitos. O que é que vai te diferenciar você? O que é que vai fazer você ser um profissional procurado, desejado, respeitado, sobretudo? Né? O que é que vai fazer você ser um maquiador que faz a diferença na vida das pessoas? Isso vai, primeiro, ter este olhar para você, para os seus valores, né? Porque eu não vou entrar aqui, não se trata de entrar no julgamento, é sem julgamento mesmo. Se a pessoa acredita, se ela não quer, né, entrar nesse segmento de maquiagem de mulheres oncológicas, por exemplo, não se trata de julgar, né? Sim. Porque cada um sabe. Mas o que a gente está fazendo aqui é um convite para essa reflexão, né? Porque eu preciso, como profissional, eu preciso ser útil no mundo. De alguma forma. E aí, se eu for me dedicar somente à maquiagem das pessoas que eu escolher, até que ponto que eu serei aí um profissional que serve à humanidade, né? Que serve ao todo. E eu não estou falando de trabalhar de graça, não estou falando nada disso. Estou falando de valorizar o ser humano, né? Do jeito que...
deixa eu te contar também, compartilhar com vocês uma outra situação, né? Eu passei praticamente a minha vida inteira por, talvez, eu não sei que valor que era aquele, não compreendendo religiões de matrizes africanas, ou a cultura africana, eu não sei por quê, talvez alguma coisa na infância, eu não sei. Passei tempos isso. Fui para a faculdade, né, fazer artes visuais. Eu tive, olha a história. E aí eu tive história da arte na faculdade. Eu gosto muito de história da arte e tal. Terminando a faculdade, fui ler sobre história da arte e tal. Só que na faculdade eu não tive de história da arte da América Latina e história da arte africana. Quando eu cheguei na pós-graduação, eu tinha uma disciplina optativa que era o quê? História da arte africana. Eu falei, agora que eu vou resolver minha existência. Vou resolver agora, eu quero entender o que é isso. Por sorte, né, eu acho que muita sorte, o universo naquele momento falou assim, Bernardo, é agora o seu momento? O meu professor é antropólogo. Ele é doutor em antropologia. Meu, você não tem noção o que é, né, a cultura africana, né, as religiões de matrizes africanas e tudo mais. E aí, terminei a minha pós, tal, e lá também eu tive sobre a história da arte da América Latina, né? Muito bem. Quando eu fui para a sala de aula, né, e eu fui falar sobre pele negra e tudo mais, e uma aluna, num trabalho final, ela falou, professor, eu gostaria de fazer um orixá, né, no meu trabalho final. Paty, eu fiquei feliz por mim de ter a propriedade de poder orientar essa... Mas eu posso fazer? Pode, tranquilo, pode fazer. E aí, por poder compreender, né, o que são as religiões, né, africanas, tal, né, o que são seus orixás, o que são as divindades, o que são, né, o sincretismo religioso, até mesmo a arte, as máscaras, enfim, tudo isso, né? Então hoje, quando eu ministro uma aula de pele negra, né, agora na faculdade, quando eu dou aula na faculdade, eu pude ministrar com o pessoal, então eu consigo trazer isso. Mas, por que eu estou falando, né, eu estou pegando o complemento do que você está falando, não é que eu me acho, né? Mas eu construí este conhecimento, né? Não simplesmente falar, não, eu sei fazer pele negra, eu sei que é uma pele fundo amarelo, vermelho e um fundo azul. Não, não é só isso, é tudo que vem por trás dessa história, né? Exatamente. Você agregou valor, você construiu o conhecimento, sim, você agregou valor para você como ser humano e, consequentemente, está agregando valor para os seus alunos. Né? Para as pessoas, né? Para as pessoas, né? Para as pessoas de modo geral, né? Então, é disso que se trata, né? Essa reflexão sobre que tipo de maquiador eu quero ser. Então, é esse olhar para dentro, como você, né, admitiu aí, teve a coragem de admitir que sempre teve esse desconforto. Aliás, você e todo mundo, né? Existe uma resistência, existe uma ignorância nesse sentido, não ignorância pejorativa, é ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? E aí tem uma ideia construída socialmente de que isso é ruim. Eu também passo muito por essa questão, por essa resistência, porque quando eu falo que eu sou terapeuta holística, as pessoas já acham que é macumba, que é... bruxaria, que é voduísmo. E ignoram, né, que os processos energéticos são, inclusive, sustentados pela ciência, pela física quântica, pela neurociência. Então, né, que nem você sabe que eu adoro gatos e você tem gatos pretos também, né? Eu estudo um pouco sobre os felinos, né? Na época da Inquisição tinha assim, vamos matar as bruxas porque tinha os gatos pretos e tudo mais. Então, assim, eu acredito que o maquiador, e isso também, né, esse papo que a gente está tendo, eu falo em sala de aula ou pessoas, né, que têm um interesse por essa área que é a minha, eu falo que ele precisa construir o conhecimento no sentido de que não só, né, esses valores aí que a gente falou né, desses pilares aí da educação, mas leia um bom livro, não gosto de ler, veja bons filmes, veja bons vídeos, né, ouça boas músicas, se instrua. Por quê? Porque quando você for fazer um trabalho, tem uma reflexão e uma interferência muito grande no seu trabalho. Exatamente. Aí você é muito mais capaz de fazer pontes com as diversas áreas do conhecimento, entender, sim, como as outras áreas contribuem com a maquiagem, como as outras áreas contribuem com o comportamento humano, porque maquiador e comportamento humano tem tudo a ver, né? E aí a gente volta
para essa questão do saber ser e do saber conviver, que então é aquela pessoa, aquele profissional que respeita o cliente dele. Porque, às vezes, eu, como cliente, quero fazer uma maquiagem que você, como profissional, sabe que talvez aquela maquiagem, aquelas cores que eu escolhi, talvez você sabe que não vão me favorecer muito, né? Do ponto de tecnicamente, você tem conhecimento técnico para isso. E aí, como é que eu consigo interagir com o meu cliente de forma respeitosa e amorosa? Porque eu não tenho medo de falar que eu trabalho com amor. Eu não tenho medo da palavra amor, pelo contrário. Então, como é que eu... Oi? São dois. Então, como é que eu interajo, como é que eu lido com a minha cliente de uma forma respeitosa e amorosa para ajudá-la a compreender, né, que você só quer o melhor para ela e que né, você tem uma outra sugestão, né? Ou não, ou então você respeitar a vontade dela. Você pode até, né, fazer essa interação, mas respeitar a vontade dela e fazer, porque vai que fica bom, né? Então, acho que é essa inteligência emocional que o maquiador precisa ter, né? E esse traquejo para lidar com as pessoas, uma delicadeza para lidar com as pessoas, porque, como a gente já mencionou em algum outro momento, que eu não me lembro mais se foi nesse ou se foi em algum outro podcast que eu participei aqui, que eu já virei a casa, né? Mas a área de maquiagem, ela historicamente, ela é muito marcada pelo egocentrismo, né? Pela vaidade. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba encontrando maquiadores que querem que a vontade deles seja suprema em relação àquilo que a cliente pede, né, e precisa. E aí precisa rever essa postura, né? Essa postura muito nítida. É claro que ninguém vai questionar a autoridade do maquiador do ponto de vista técnico, mas você está lidando com uma pessoa que tem necessidades, que tem questões tem anseios, vai buscar algo ali, né? Exatamente. Não pode deixar de olhar para isso, né? Então, quando você assume essa dimensão valorativa, né, do ser maquiador, você também começa a olhar para esses processos, começando por você, né? Como você trouxe aqui muito bem o seu exemplo. Tinha uma questão pessoal sua que isso poderia nem ter aparecido no seu trabalho, você poderia simplesmente ignorar, não olhar para isso, não querer cuidar, não querer trazer uma luz para isso, mas não, você foi lá, você percebeu que isso agregaria valor para o seu trabalho e para você como ser humano, né? E aí você foi lá desvendar, né, todo esse véu da ignorância, né? E eu volto a falar, não estou falando, quando eu falo em ignorância é simplesmente ignorar, não é num tom pejorativo, né? Mas é muito importante a gente se abrir para o conhecimento, procurar entender, porque daí você conseguiu agregar muito valor ao seu trabalho, né? Como é que um profissional vai lidar, né, com essas questões, por exemplo, né, com uma aluna negra ou com uma cliente negra? Então, eu posso ser um maquiador que sou contratado para ir lá e maquiar mulheres negras num dia de ritual na Umbanda. E aí eu não vou, porque eu ignoro o que acontece ali, né? Isso é o seu trabalho. Isso que você está falando, Paty, é muito também do olhar do querer, que eu digo, né? Você foi convidada a fazer, né, uma cerimônia lá, a gente falou da Umbanda aqui e tal, né? Não é simplesmente chegar lá e falar assim, vou maquiar aquelas negras. Não! Né? Entenda o que é essa saída de santo, entenda o que é essa cerimônia, vamos dizer assim, né? Essa cerimônia. Gosto muito dessa palavra cerimônia. E eu estou falando aqui a gente está falando aqui das matrizes africanas, mas abrindo de um modo geral também, né? Conhecer o budismo, né? Conhecer o evangelho, que tem, né? Tem muito valor nesses livros, nesses escritos, né? O que é esse sincretismo religioso, né, das religiões africanas com as outras religiões, né? O que é, enfim, né, o cristianismo, que é tão milenar. Então, isso é bacana. Eu digo sempre, sabe, Paty, que o maquiador, ele é um artista. Por quê? Porque ele mexe com pincéis, ele trabalha com pincéis, ele trabalha com cores, ele trabalha com pigmento, ele trabalha com inteligência e com formação intelectual. Um ator não é simplesmente pegar um papel,
decorar e vamos fazer a cena. Não, tem tudo tem todo um estudo por trás. Então, é uma vida de opções, né? Que tipo de maquiador que você quer ser, né? É exatamente essa pergunta, né? Essa questão, né? A dimensão valorativa, né? É essa dimensão desses valores. Exatamente. Então, quer dizer, eu quero ser... o que eu vou escolher ser? Eu vou escolher ser um maquiador que atende apenas a uma determinada camada, né? Então, só atende os ricos, héteros, brancos, normativos, né? Ou será que eu vou, né, ser um maquiador essencial para o mundo? Né? Porque com valores que estejam ligados à diversidade, com valores que estejam ligados a estar aberto mesmo, né, para receber as pessoas como são. É uma reflexão mesmo. Cada pessoa, obviamente, vai fazer as suas escolhas aí, mas comece a olhar para o mundo, veja o mundo em que nós estamos. Né? Nunca antes as ditas minorias, e eu coloco entre aspas, porque, por exemplo, né, os afro-brasileiros não tem nada de minoria, né? Nós somos metade da população desse país. Então, mais da metade, hein? Mais da metade. Então nunca se viu mais da metade daqueles que se declaram, né? Porque se for olhar naqueles que não se declaram negros, tem mais, né? Então, nunca se viu, né, tanta manifestação, né, das pessoas se colocando, né, se expressando socialmente, se expressando como seres humanos que somos todos, né? Os grupos LGBTs, eu sei que tem mais letras aí, mas eu tô, né, um pouco desatualizada. Mas esses grupos, né, enfim, as mulheres, né, nós como mulheres buscando equidade. Então a gente está vivendo nesse mundo que está efervescente em termos de valores. Né? Um profissional, seja ele de qual área for, não pode ficar de fora disso. Ainda mais um profissional da maquiagem que lida com pessoas. É verdade. Como vai ficar de fora? Então é para pensar, né? É para pensar que precisa ter. Né? Aí já vão as dicas, que eu adoro dar dica, né? Então, é preciso pensar que tem que ter foco no cliente. Eu tenho uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, tá? Foco no cliente, né? Então, não sou eu, como maquiador, que vou lá colocar a minha vontade soberana. A minha vontade como maquiador não é suprema. O maquiador tem uma autoridade, mas a vontade dele não é suprema e soberana sobre a vontade da cliente. Né? E essa autoridade não é autoritária. Exatamente. Se for, a gente sabe nesse mundo. Né? A época do autoritarismo passou, já tem um tempinho, né? Já deu, né? Foi, né? A old fashion já. Volte, mas não, né? Não. Já está old fashion. Então, assim, é esse respeito ao cliente, né? E o respeito a si próprio como profissional que traz valor para si. Então, a busca do conhecimento, estar aberto para aquilo que o mundo contemporâneo traz, né? Estar aberto para pessoas, né? É fundamental para o maquiador nesse tempo de hoje, né? Então, aí é o cuidado com o ego, né? E a principal dica que eu deixo é essa, de expansão mesmo da consciência, para olhar para o todo. Nós estamos vivendo um tempo, e daí eu sei que já estou puxando a sardinha para o meu lado aqui, dos processos energéticos, mas é inevitável, né? Eu não consigo. Então, a gente está vivendo um tempo em que só vai ser realizado, só serão realizados os propósitos de vida e os projetos de vida que servirem para o indivíduo e para o todo. Né? Olha. Então, a gente já passou daquele tempo que era tudo só para mim, só eu, é importante só para mim, só para mim, só para mim. Né? Já passamos disso. Nós estamos na evolução humana, a gente está caminhando por um tempo, nós já estamos nele, na verdade, em que o meu propósito, ele só vai se realizar, né, plenamente se for bom para mim. Então eu preciso amar o que faço, né? Se for bom para mim e se for bom para o todo. Né? Quando eu falo para o todo, é para o outro ser humano também, né? É para o meu entorno, é para o meu universo, para o mundo mesmo. Não é só para o outro, é para o todo, né? Exatamente, entendeu? Então, diante disso, é olhar
né, e refletir aí sobre o valor que você quer agregar para você como profissional. Né? E aí, quando eu atendo essas 4 dimensões, né, então o saber, que é a dimensão cognitiva, o saber fazer, dimensão motora, o saber ser e saber conviver, que juntos aí formam a dimensão valorativa, aí eu estou nesse caminho, num caminho mais congruente, mais compatível com a nova era que o mundo está entrando, né? Começo a olhar mais para o amor. Quer dar alguma dica mais? É isso. Muito bem. Amor, né? Façamos com amor. Amor por nós e amor pelo outro. Pelo todo. E vamos nos tornar cada vez mais maquiadores mais competentes. Exatamente. Não é verdade? Sempre bom nosso papo, como todos os outros podcasts, né? Paty, aproveita e deixa suas redes sociais aqui. Claro, maravilha. No Instagram, então, vocês me encontram como patricia.sfreitas, S de Silva, tá? patricia.sfreitas, _ CTH, que é de coach e terapeuta holística. E no Facebook, vocês me encontram como Patrícia Freitas. Se procurar lá por Patrícia Freitas, devem encontrar, ou então, se quiserem digitar mesmo lá no endereço, depois Facebook / né? E aí vem P. Silva e Freitas, tá? É assim que eu tô lá no Facebook. Perfeito. E aí, você que me segue, compartilhe com as outras pessoas também as minhas redes sociais. Você pode entrar no meu site, que é o www.bernardolins.com.br. Todos os podcasts da primeira temporada e essa aqui que a Patrícia está participando, né, comigo da segunda temporada estão todos lá. Também tem bastante conteúdo lá sobre editorial de moda, pele negra, pele madura, oriental, enfim. Dá uma visitada, eu vou adorar a sua visita. Você me encontra também nas redes sociais, no Instagram como Bernardo Lins Maquiador, no Facebook também como Bernardo Lins Maquiador, e você pode acompanhar também, assistir os podcasts, né? Isso que a gente está gravando aqui, né, Paty? Através do meu canal no YouTube, que você vai encontrar como Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual. Paty, muito obrigado mais uma vez, eu adorei o papo. Eu também, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. É uma delícia conversar com você e com a sua audiência. Eu espero que a nossa conversa tenha inspirado aí muitos profissionais da maquiagem, que é essa área linda, né? Que é muito necessária. Né? E espero que os maquiadores consigam aí agregar cada vez mais valor para o seu exercício profissional. Não tenho dúvida que não tenha agregado, agregou e muito. Tá bom? Então, pessoal, até o próximo podcast. Obrigado, Paty. Até. Tchau. Obrigada. Tchau.